Se tu já assistiu o anime de Solo Leveling, já deve ter ficado com a dúvida na cabeça, mas afinal qual é a origem desse poder dele? E se você quiser saber, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre. Cara, de forma bem básica, logo no início do anime de Solo Leveling, também no início do manhwa, a gente não tem uma explicação assim tão detalhada do que seria esses poderes do Sun Jiwoo em Solo Leveling. Então vou começar fazendo um pequeno discurso sobre o que seriam a princípio esses poderes, e mais pra frente eu vou falar com spoiler o que seria definitivamente esses poderes dele. Esses poderes são basicamente uma manifestação por meio do sistema dele conseguir se fortalecer de pouco a pouco. Mas agora tu deve estar pensando, poxa, por que não deram logo esse poder de uma vez só pra ele? Pode ser roteiro? Poderia até ser, cara, se não fosse por uma outra história que foi muito bem explicada mais lá pra frente no mangá de Solo Leveling. E é bem interessante porque cada um desses poderes deles são como se fossem testes. No começo, ele começa simplesmente tendo uma força maior, sendo mais veloz e também tendo um poder maior de ataque. Tanto que ele nem sabia para que servia aquele elemento de mana que ele tinha e que ele poderia aumentar também. E é até por isso que no começo ele começa só ajeitando as suas estatísticas ali em agilidade, em força e nessas outras questões. Mas é logo no final da primeira temporada que a gente vê um pouco a mais do que seria aquilo. É nesse momento que a gente tem um dos primeiros testes, uma das primeiras provações que eu chamo de Solo Leveling. E isso é basicamente porque aquilo deveria ser realmente um teste para ver se ele era digno do título que ele conseguiu ali naquele momento. E só para te avisar, a partir daqui vai ter spoiler do que vai acontecer na segunda temporada e nas outras temporadas de Solo Leveling. Tudo aquilo dali estava sendo orquestrado por um ser, por um organismo maior que aquilo, que estava fazendo parte de algo muito maior do que a própria existência de qualquer um ser humano que já passou ou vai passar pela história de Solo Leveling. Tudo isso estava sendo orquestrado pelo Monarca das Sombras, para poder encontrar uma espécie de herdeiro para quem ele considerasse digno de possuir os seus poderes e lutar contra uns seres que basicamente estavam tentando acabar com todo aquele mundo em que o Sun Jiwoo vivia, ou seja, com o planeta Terra. Eu não vou me aprofundar muito sobre quem são essas pessoas e por que eles estavam querendo acabar com o planeta Terra, mas se você quiser, basta pedir aqui nos comentários que eu vou fazer outro vídeo, então aproveita e já te inscreve para não perder esse outro vídeo. Mas continuando com o que a gente estava falando antes, o Sun Jiwoo, por meio de todos esses testes, ele começa a conseguir algo a mais, que é basicamente essa possibilidade, logo ali no final da primeira temporada, de invocar sombras, como se ele fosse um necromante, e é logo depois disso que ele consegue o título de Monarca das Sombras, um título que ficou bem curioso ali pra ele naquele momento, e que vai por mim, vai significar muita coisa daqui pra frente. Tá, tu já falou que tudo isso foi orquestrado pelo Monarca das Sombras, mas eu ainda não vi de onde que veio esse poder dele, e ele vem basicamente desse sistema que foi construído por um outro ser que estava ali basicamente para poder de alguma forma passar aqueles poderes do monarca para frente. Então esse ser é chamado de arquiteto, ou pelo menos é assim que ele se auto-intitula. Ele criou aquele sistema para justamente a pessoa que recebesse aqueles poderes, ela pudesse ser testada continuamente para ver se ela seria realmente digna desses poderes, no caso os poderes do Monarca das Sombras. Tá, agora tu já deve ter entendido que esses poderes são do Monarca das Sombras e que tem esse arquiteto, que foi quem fez basicamente o sistema para poder testar se a pessoa era digna ou não de receber aqueles poderes. Mas o que aconteceu com esse Monarca das Sombras para que ele tivesse que passar o seu poder adiante? Porque ele simplesmente não continuou com eles e continuou sua luta. Qual é a necessidade que ele teria de passar os seus poderes adiante? Tu te lembra que eu falei que ele estava em uma luta com outros seres que estavam basicamente tentando acabar com a Terra? Eu não vou entrar muito a fundo sobre eles, mas digamos basicamente que eles são seres divinos que estavam ali para poder julgar o bem e o mal, meio que como se fossem umas
espécie de deuses? Bom, mais ou menos por aí, eu vou explicar melhor no outro vídeo. Ele estava em uma situação bem complicada, porque além dele ser um monarca, também existem outros monarcas ali em Solo Leveling. E ele estava precisando passar os seus poderes justamente porque ele não conseguiria continuar naquela luta no estado atual que ele estava. Eu vou explicar isso melhor em um outro vídeo explicando o que levou ele a querer passar os seus poderes. Mas foi graças a todos esses acontecimentos, que vão ser abordados em outros vídeos aqui no canal, que o Sun Jinwoo conseguiu esses poderes esses que são dos monarcas, basicamente do monarca das sombras. Tanto que no final do manhwa, e aqui vai um baita spoiler, ele acaba se tornando o próprio monarca das sombras. E se você quiser saber o que aconteceu com o Monarca das Sombras e quem são esses outros seres, basta se inscrever aqui no canal e esperar o próximo vídeo. Aproveita e já comenta aqui o que você acha que aconteceu com eles. Bora fazer algumas teorias que eu vou pegar os comentários e vou colocar no próximo vídeo.